Então, o que vai acontecer? Esse líquido, esse corpo vai inclinar para a lateral e vai empurrar todo o líquido para o outro lado, empurrando e pinçando esse nervo que está saindo aqui na lateral. Então, o mais comum que a gente tem são as hérnias laterais, que pinçam esses gânglios, ou as posteriores, que aí precisa de uma sobrecarga muito grande, muitas flexões aqui na frente, onde vai empurrar muito esse disco articular para pinçar a medula óssea, né? Vamos ver no vídeo como que fica? Então, no próximo slide, vai mostrar aqui para vocês. Então, a sobrecarga no disco articular faz com que haja um rompimento ou um abaulamento. Então, olha lá o que acontece aqui. A gente tem pequenos rompimentos nesses anéis. Vou até abrir aqui essa imagem para vocês. Então, vamos lá. Aqui é o núcleo. Aqui a gente pode ter o rompimento desses anéis ou só empurrar e aparecer como a imagem e fazer aquela formação de hérnia, certo? Ou a gente pode também ter o rompimento. E aí esse disco articular vai ficar extremamente desnutrido, como nessa outra imagem a gente está vendo totalmente deformado. Então, como isso acontece? Movimentos do dia a dia ou sobrecargas ou posturas erradas. Então, aquela dona de casa que fica fazendo muito movimento para frente, pessoas que trabalham em construção civil que acabam carregando muita carga, muito peso. Então, aqui o ideal seria manter a coluna alinhada, joelhos flexionados, coisa que é um pouco difícil acontecer no dia a dia porque a gente já tem vícios posturais, né? Então, aqui, ó, mostrando nessa outra imagem para vocês o que acontece com essa hérnia, quando tem um rompimento do disco. Então, a gente pode ter primeiramente só um abaulamento, né? Ele vai abaulando até que chega um determinado momento que possa haver o rompimento. Olha só o que aconteceu com o núcleo pulposo aqui do nosso disco. Ele extravasou, e aí com esse extravasamento diminui o espaço entre as vértebras e há um achatamento das vértebras, provocando muita dor. E olha só o nosso nervo, o que acontece? Está inflamado, está dolorido. E o nosso sinal de alerta vai ser o quê? Dificuldade para a pessoa manter o controle da urina, né? Pode ser um sinal. Ou pode perder o movimento das pernas, ou sentir fraqueza muscular. Isso é um sinal de alerta para a gente ficar em atenção, que essa lesão está muito grave e provavelmente vai precisar de cirurgia. O tratamento normalmente é conservador, porque uma cirurgia na coluna traz muitos riscos. Aqui para vocês terem uma ideia de uma protusão muito grande, comprimindo toda a medula na parte posterior. Vendo nessa imagem aqui o corpo da vértebra, o disco articular, o núcleo pulposo. E essa parte aqui amarelada seria a nossa medula. E aqui são os gânglios nervosos, que são ramificações dessa coluna, que vão se dirigir e encaminhar para músculos diferentes do nosso corpo. Aqui a gente tem os processos transversos, que eu já comentei, que é o que faz a articulação entre uma vértebra e outra. Depois a gente vai ver isso mais profundamente quando a gente vê em sistema nervoso, o que acontece quando a gente tem uma lesão medular, tá? E a pessoa perde ou diminui os movimentos. Dando continuidade aí ainda no nosso estudo sobre os ossos, outro tipo de fratura, né, porque a gente está falando de lesões, fraturas, alterações na coluna, é uma fratura por estresse. Então, de tanto treinar, um atleta pode fazer microfraturas, como vem mostrado aqui nessa imagem, e com isso acaba fazendo uma fratura muito grande, uma fratura completa, como está mostrado aqui, né? Sem extravasamento de sangue nem nada, mas numa competição isso pode acontecer. Muito comum, então, em jogadores de futebol, atletas de atletismo e assim vai. A gente também pode encontrar esse tipo de fraturas por estresse aqui, olha só. Então, no pé, lá nos metatarsos. Então, aqui são os metatarsos e aqui são as falanges, certo? Então, são microfraturas que vai deixando o osso cada vez mais frágil e chega uma hora que fratura
de uma vez. Aqui eu queria mostrar para vocês o que? É uma cirurgia de colo de útero, uma cirurgia de colo de fêmur, tá? É uma senhorinha, de repente com osteoporose, que a gente já discutiu a respeito disso, pode cair, bater aqui, cair sentada e fraturar o colo do fêmur, principalmente se ela tiver osteoporose. Lembra que a osteoporose diminui as trabéculas, elas vão ficando mais fininhas, o osso vai ficando cada vez mais frágil e aí pode ocorrer uma fratura quando ela cai, de repente sentada, de lado. Essa aqui então é a região do colo. Aqui foi necessário então colocar esses parafusos, tá? Esses pinos, para poder fazer a união e restabelecer o movimento dessa senhora. Claro que esse tipo de fratura pode acontecer por N motivos, não só de mulheres, tá? Com osteoporose, mas são os quadros mais comuns de acontecer. Esse aqui é um quadro que eu queria mostrar para vocês de outro tipo de alteração óssea. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, quando vocês estiverem em cinesiologia, né, em biomecânica, que é o alinhamento dos ossos, o alinhamento corporal, como que ele acontece. A gente tem aqui, ó, como está escrito, um valgo fisiológico. Então, o alinhamento do nosso joelho, a relação entre o quadril com o nosso pé, a tíbia está alinhada, mas a gente tem um ângulo aqui no fêmur. Então, o fêmur ele não é totalmente retinho, tá? Alinhado. Ele tem essa inclinação. Isso é devido à fase embrionária, lá no útero ainda. Isso acontece, isso é natural do nosso corpo. As mulheres têm esse valgo natural fisiológico com maior intensidade, que a gente fala que é o joelho em X. Não necessariamente assim, mas um pouco menos do que isso. Homens normalmente têm o joelho em varo, né? Então, essas são as alterações que a gente pode encontrar a nível ósseo. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente falar de avaliação postural. Outro tipo de alteração é quando esse joelho está muito para trás, ele está hiperestendido, tá? Então, as articulações e os ligamentos são um pouquinho mais elásticos, mais frouxos, né? Elástico não, porque eles não têm flexibilidade, mas eles são mais frouxos, são maiores, aí vai provocar essa hiperextensão. E aqui outra alteração é quando, por algum motivo, tem uma flexão natural ou uma flexão forçada por alguma imobilidade de repente. Então, essa pessoa ficou com o joelho com gesso, né, por algum tempo, e os músculos se encurtaram e a pessoa ficou assim, com esse movimento. E aí, pra gente brincar e falar como que eu vou decorar o nome de tudo isso, né? Então, a gente fala assim, ó, que quem tem valgo não cavalga. Então, vamos lá. Quem tem o joelho valgo, que boa parte são as mulheres, não necessariamente exagerado assim, tá? E o problema desse joelho, gente, é que comprime aqui, ó, a cavidade lateral dos joelhos e acaba estressando os ligamentos do lado oposto e no varo o oposto, tá? Então, do homem acontece exatamente o oposto. Então, se a gente imaginar uma pessoa que anda a cavalo, vai dificultar a movimentação diferente de um homem, tá? Então, fica aí a dica para você lembrar que quem tem valgo não cavalga. Então, quando eu tenho o varo, eu tenho uma rotação externa do fêmur em si, tá? Então, os pés estão alinhados e aqui, ó, tem uma rotação externa também da tíbia na hora da movimentação. Olha só aqui a vista posterior também. E o apoio desse calcâneo também vai ficar alterado, também não vai ser retinha essa linha, tá vendo? Isso tudo causa também, mais pra frente, um prejuízo na coluna. Então, essas alterações de alinhamento postural que a gente está vendo de joelho podem causar uma compressão aqui na coluna, olha só. Aí aqui a gente conseguiu microfraturas por estresse, depois a gente vai falar disso também, como isso acontece. E a pessoa que tem o valgo tem uma rotação interna, tanto do fêmur quanto da tíbia, tá? Levando a uma hiperextensão da lombar e aqui uma retificação. Então, aqui uma hiperextensão, tá? E um aumento do impacto aqui
entre aquelas junções que a gente estava falando do corpo transverso, tá? Do processo transverso das vértebras. Então, aqui eu tenho um afastamento, que pode estressar os ligamentos, e aqui eu tenho um choque ósseo. O alinhamento do tornozelo vai ser exatamente o oposto do outro. Aqui, fotos reais, para ficar mais claro da gente enxergar esse tipo de alteração. Claro que é mais comum, né, em pessoas que estão acima do peso, que tem algum tipo de sobrecarga ou que tem alguma doença crônica ou reumática ou ortopédica, tá? Mulheres a gente encontra muitas dessas alterações no joelho, mas homens também tem. Então, olha só esse joelhinho dessa criança, dá pra ver que tem até diferença entre a altura aqui do joelho, porque tem, além dele estar fechadinho aqui, ó, dele estar com valgo, ele também tem uma leve flexão, tá? E isso faz com que desabe o arco do pé. Aqui a gente tem exatamente o oposto. Também é uma mulher, mas com uma alteração oposta. Tá vendo? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? O pessoal que gosta de fazer corrida, caminhar sozinho, mas esse alinhamento precisa estar adequado para não ter nenhum impacto no joelho, tá? No tornozelo ou até no quadril e na lombar. Alguns dos casos de problema de coluna começam aqui no pé, principalmente com essa marcha alterada. Esse aqui eu queria mostrar para vocês, olha, é um joelho neutro, normal, tá? E esse aqui, olha só, o tamanho dessa hiperextensão. Isso aqui é natural, é da criança, tá? E é uma frouxidão dos ligamentos, da cápsula articular, que provavelmente ele tem em outras partes do corpo, assim como a mão, cotovelos e pés. Então, decorem aí. Memoriza. Valgo, varo e hiperextensão. Esse é um joelho neutro normal. Outra alteração muito comum que a gente pode encontrar também são as tendinites, as tendinopatias, as bursites. Aqui eu estou mostrando então o pezinho lá de uma bailarina e as possíveis lesões também de impacto por estresse nessas articulações. Então, a questão óssea aqui, né? Tem sempre uma sobrecarga no hálux valgo também, né? Então, normalmente bailarinas costumam ter esse joanetezinho aumentado.